Você já imaginou um império tão poderoso, que construiu a maior muralha do mundo, dominou os mares com frotas gigantescas e ainda criou algumas das obras de arte mais refinadas da história? Um império que caiu por dentro, mesmo tendo tudo para durar séculos a mais? Hoje você vai mergulhar na impressionante, gloriosa e trágica história da dinastia Ming, uma das eras mais marcantes da China e do mundo. No final do século XIV, a China era governada pelos invasores mongóis, sob a dinastia Yuan. Mas o poder mongol estava ruindo. A fome e as altas taxas de impostos esmagavam a população chinesa, enquanto a elite mongol vivia no luxo. A revolta estava no ar. E foi aí que surgiu um líder improvável, Zhu Yuanzhang. Ele era um camponês miserável. Ficou órfão ainda criança, teve que mendigar comida, se abrigou num monastério budista, mas foi expulso. Mais tarde, entrou para um grupo rebelde chamado Turbantes Vermelhos, uma seita que misturava religião com resistência política. E foi ali que Zhu mostrou algo que ninguém esperava: um talento nato para a guerra e para a liderança. Zhu não era apenas um guerreiro. Ele era estrategista, sabia quando atacar, quando recuar e, principalmente, como conquistar o povo. Enquanto outros líderes brigavam entre si, ele unificou exércitos rivais sob sua bandeira. Sua base principal era em Nanjing, uma cidade estratégica no sul da China. Com o tempo, ele foi expandindo seu território, tomando cidades importantes e formando uma rede de apoio popular. E aqui entra um ponto decisivo. Os mongóis, que uma vez dominaram a Ásia com cavalaria feroz, agora estavam enfraquecidos. Muitos deles haviam se corrompido e já não tinham o mesmo espírito guerreiro do tempo de Genghis Khan. Zhu aproveitou cada fraqueza. Em 1368, ele lançou uma campanha final contra a capital mongol, Khanbalik, que hoje é Pequim. Os generais mongóis bateram em retirada. Foi o fim da dinastia Yuan. Zhu Yuanzhang entrou triunfante e fundou uma nova era, a dinastia Ming, que significa literalmente brilho ou claridade. Um novo sol surgia na China. Como imperador Hongwu, Zhu governou com mão de ferro. Ele sabia o que era sofrer e queria garantir que a China nunca mais fosse invadida ou corrompida. Implantou um sistema extremamente rígido de controle do Estado, onde cada oficial era vigiado por outro. Criou leis duríssimas contra a corrupção e até pequenos erros podiam levar à morte. E uma das maiores marcas do seu governo foi a reestruturação das defesas do império. Você provavelmente já ouviu falar da Grande Muralha da China, mas o que pouca gente sabe é que foi durante a dinastia Ming que ela se tornou como conhecemos hoje. A muralha já existia desde tempos antigos, mas era feita de terra batida e trechos soltos. Os Ming olharam para aquilo e pensaram: não, isso aqui precisa ser grandioso. Então, eles iniciaram uma obra colossal. Reconstruíram a muralha com pedras, tijolos e torres de vigia. Foram mais de 8.000 quilômetros de extensão, cortando desertos, montanhas e vales. Um esforço gigantesco que envolveu milhões de trabalhadores. O objetivo era claro: proteger a China dos povos do norte, especialmente os manchus e os mongóis remanescentes, que continuavam tentando invadir. A muralha não era apenas uma barreira física, mas também um símbolo de força e vigilância constante. Em cada torre, soldados observavam o horizonte. Sinais de fumaça e tambores eram usados para alertar ataques em segundos. Ela era, ao mesmo tempo, uma defesa e um aviso. Aqui é a China, e aqui vocês não passam. Com o tempo, os Ming colocaram ordem no país, restauraram a agricultura, o comércio e a economia. E o que é mais impressionante, revitalizaram a cultura chinesa, investindo pesado nas artes, literatura e arquitetura.
Foi nesse período que a famosa porcelana Ming atingiu seu auge. Aquelas peças brancas com azul que hoje valem milhões. Mas os Ming não estavam interessados apenas em beleza. Sob o comando do imperador Yongle, no início do século XV, a China decidiu mostrar sua força ao mundo. E foi aí que surgiu uma das figuras mais incríveis da história marítima, o almirante Zheng He. Esse homem comandou frotas gigantescas, muito maiores que as caravelas europeias, e viajou até a África Oriental, levando presentes, trocando mercadorias e exibindo o poder chinês. Era como se a China estivesse dizendo ao mundo: nós chegamos, somos uma superpotência. Mas então, por que você não aprende sobre Zheng He na escola? Por que a China não dominou os mares como Portugal e Espanha? Simples. Os imperadores Ming decidiram fechar as portas do país. Temiam a influência estrangeira e achavam que o mundo lá fora não tinha nada a oferecer. As frotas foram abandonadas, os navios destruídos e a China se voltou para dentro. Foi um erro histórico e talvez o começo do fim. Nos séculos seguintes, a dinastia Ming enfrentou algo que nem o exército, nem a muralha, nem os espiões conseguiram combater: a decadência interna. A corrupção voltou com força. Os impostos subiram. O povo novamente passou fome e os governantes pareciam mais preocupados com luxo e intrigas de palácio do que com o bem do império. Para piorar, catástrofes naturais, como enchentes e secas, atingiram o país. A confiança no governo Ming desmoronava. Em 1644, o caos tomou conta de vez. Rebeliões camponesas explodiram por toda a China. Um desses líderes, chamado Li Zicheng, invadiu a capital, Pequim. O último imperador Ming, desesperado, se enforcou nos jardins do palácio. A dinastia Ming havia caído após quase 300 anos de glórias e tragédias. A história da dinastia Ming é uma aula de grandeza e também de alerta. Eles foram visionários, mas também vítimas do próprio orgulho. Criaram maravilhas que o mundo reverencia até hoje, mas se fecharam para o novo, para as mudanças, e isso os levou à ruína. É curioso pensar como a história se repete. Grandes impérios nascem, crescem, brilham e caem, muitas vezes por erros que poderiam ter sido evitados. E você? O que acha que mais derrubou a dinastia Ming? A arrogância, a corrupção ou o medo de mudar? Deixa aí nos comentários, quero muito saber a sua opinião. Se você curtiu essa história e quer mais vídeos como esse, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Isso ajuda demais e mostra que você quer continuar explorando os mistérios do passado comigo. E olha só, tem mais um vídeo incrível aparecendo aqui na tela, agora mesmo. Clica lá e continua essa viagem pela história.